Amados de Deus, ao entrarmos nesta oração nesta noite, nós nos colocamos sob a glória, o poder e a cobertura do sangue de Jesus. O sangue que fala mais alto que as maldições, mais alto que a feitiçaria, mais alto que toda a força demoníaca. Nesta noite, não estamos orando palavras comuns. Estamos firmados na autoridade do céu. E declaramos isto: toda flecha de feitiçaria, todo ataque maligno, toda força demoníaca lançada contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu destino retornará ao remetente no nome poderoso de Jesus. Você crê que o sangue de Jesus tem poder para te proteger e para reverter os planos das trevas? A palavra de Deus em Isaías 54:17 declara: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Nesta noite, condenamos toda língua maligna. Cancelamos toda maldição e devolvemos toda a arma de feitiçaria de volta ao remetente. Nós suplicamos o sangue de Jesus contra magia negra, voodoo, pragas, espíritos familiares, espíritos de Piton, poderes marinhos, projeções astrais, altares satânicos e toda flecha maligna disparada contra a sua alma. No tribunal do céu, apresentamos o sangue como prova. Toda a acusação, todo verdito maligno, todo decreto demoníaco é anulado pelo sangue de Jesus. Eu decreto e declaro que toda flecha de feitiçaria retorne em dobro. Que todo ataque maligno retorne. Que toda força demoníaca recua em vergonha. Você está protegido pela glória de Deus. Você está escondido sob as suas asas. Você é intocável pelo poder da sua aliança. O Salmo 35:8 declara que a destruição sobrevenha de improviso e que a rede que ele escondeu o apanhe, nela mesma caia para a sua perdição. Então, agora eu decreto: toda rede armada para você apanhará os remetentes. Toda armadilha projetada contra a sua família laçará aqueles que a fizeram. Toda flecha maligna perfurará as mãos que a dispararam. Pelo sangue de Jesus, sua mente está livre do medo. Seu coração está liberto da ansiedade. Seu lar está seguro da feitiçaria. Seu corpo está curado dos ataques demoníacos. E sua alma está cheia de paz. Declare comigo agora: estou coberto pelo sangue de Jesus. Toda flecha de feitiçaria é devolvida ao remetente. Todo ataque maligno é destruído pelo fogo. E toda força demoníaca é silenciada na derrota. O sangue de Jesus é minha defesa, minha libertação e meu escudo milagroso. Filho de Deus, enquanto continuamos, eu convoco os exércitos celestiais para se levantarem em sua defesa. O sangue de Jesus não apenas te cobre, ele convoca proteção angelical, guerreiros de fogo e luz que estão prontos para batalhar em seu favor. Nesta noite, eu decreto que os anjos do Senhor perseguirão toda flecha de feitiçaria de volta ao remetente. Eles derrubarão todo ataque maligno e desmantelarão toda força demoníaca que se levantar contra você. O Salmo 34:7 declara: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Neste momento, acampamentos angelicais cercam a sua casa. Chamas angelicais circundam seus filhos. Guerreiros angelicais guardam o seu sono e mensageiros angelicais cobrem o seu destino. Toda maldição de depressão, todo espírito de medo, toda ansiedade, todo sonho atormentador e toda corrente de confusão é quebrada e devolvida ao remetente pelo poder angelical. Eu decreto que o anjo do Senhor persiga aqueles que te perseguem. Que eles caiam na cova que cavaram para você. Que suas flechas malignas ricocheteiem de volta para seus próprios acampamentos. Todo espírito de Jezabel, todo espírito de Piton, todo espírito marinho, todo íncubo ou súcubo, toda projeção astral, todo olho monitorador, todo altar erguido nas trevas é despedaçado agora e os fragmentos são devolvidos aos remetentes em nome de Jesus. Amado, você crê que os anjos estão lutando por você agora mesmo? Levante o seu espírito, porque neste exato momento, exércitos angelicais estão se movendo em seu favor. Você pode se sentir como se estivesse sozinho, mas você não está sozinho. O céu está com você. Eu decreto que sua atmosfera mude agora. Que o fogo angelical queime em seu quarto.
Que o vento angelical cerque sua casa e que a autoridade angelical devolva toda a flecha de feitiçaria aos remetentes com força dobrada. O Salmo 103, 20 diz: Bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. À medida que libramos a palavra nesta noite, os anjos estão levando esses decretos à ação. Todo decreto maligno proferido contra a sua saúde é revertido. Toda maldição contra suas finanças é quebrada. Todo julgamento demoníaco contra a sua família é cancelado. Todo ataque de feitiçaria contra o seu destino é anulado. E tudo é devolvido aos remetentes pelo sangue de Jesus. Agora declare comigo: estou cercado por guerreiros angelicais. Estou protegido pelo sangue de Jesus. Estou livre do medo. Livre da ansiedade, livre da depressão, livre do tormento. Toda flecha de feitiçaria retorna ao remetente. Todo ataque maligno é revertido. Toda força demoníaca é silenciada. Eu decreto que os anjos estão em missão. E minha vitória está garantida. Filho de Deus, quero te perguntar agora mesmo: que flechas foram atiradas contra você? Que ataques você tem sentido durante a noite? Você sente o peso da feitiçaria, o peso da depressão, o medo que tenta agarrar seu coração, a ansiedade que rouba sua paz. Nesta noite, pelo sangue de Jesus, essas flechas não são apenas canceladas. Elas estão sendo devolvidas ao remetente com fogo dobrado. Você não carregará o que nunca foi destinado a você. Todo fardo que foi colocado sobre seus ombros está sendo levantado. Toda maldição proferida sobre sua vida está sendo revertida. Toda força demoníaca designada contra você está sendo dispersa. A palavra de Deus diz em Jeremias 20:11: Mas o Senhor está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão, ficarão muito envergonhados, porque não se houveram prudentemente. Nesta noite, seus perseguidores estão tropeçando. Nesta noite, os remetentes de feitiçaria estão tropeçando. Nesta noite, as flechas malignas estão ricocheteando. Levante sua voz e diga: eu recuso o medo. Eu recuso a depressão. Eu recuso a ansiedade. Eu recuso o tormento. Eu não sou uma vítima. Eu sou um vencedor através do sangue de Jesus. Eu vejo correntes caindo. Eu vejo flechas se virando no ar. Eu vejo compos demoníacos pegando fogo. Onde o inimigo pensou que você se quebraria, Deus diz que você se levantará. Onde o inimigo pensou que você cairia, Deus diz que você permanecerá de pé. Onde o inimigo pensou que sua família seria destruída, Deus diz que sua família será restaurada. Acredite e declare comigo: estou protegido pelo sangue. Estou coberto pela aliança. Estou escondido em Cristo. Sou vitorioso em seu nome. Que todo decreto maligno seja silenciado. Que todo altar satânico seja derrubado. Que toda força demoníaca retorne para o acampamento dos remetentes. Que as vozes das trevas sejam silenciadas. Que as flechas da feitiçaria sejam quebradas. Que os espíritos de Jezabel, Piton, marinhos e poderes familiares sejam amarrados e lançados de volta em suas próprias redes. Esta noite é a sua noite de liberdade. Esta noite é a sua noite de libertação. Esta noite é a sua noite de glória. Amado, entre comigo agora no tribunal do céu. Você consegue ver em seu espírito. O juiz de toda a terra está assentado em majestade e o sangue de Jesus é a nossa prova. Você sabe por que o inimigo teme o sangue? Porque ele fala mais alto que toda a acusação. Ele fala mais alto que a feitiçaria, mais alto que as forças demoníacas, mais alto que toda maldição proferida sobre você. A palavra declara em Miqueias 7:8: Não te alegres, inimiga minha, a meu respeito, quando eu cair, levantar-me-ei, quando me assentar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Nesta noite, nós nos levantamos juntos neste tribunal. Levante sua voz agora, não com medo, mas com fé, e suplique o sangue de Jesus sobre o seu nome. Diga comigo:
Eu suplico o sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu suplico o sangue de Jesus sobre a minha família. Eu suplico o sangue de Jesus sobre o meu futuro. Toda a acusação legal que o inimigo trouxe contra você está agora sendo anulada. Todo verdito demoníaco está agora sendo rejeitado. Todo julgamento maligno está agora sendo cancelado. Apresentamos o sangue como o testemunho final. Você sente o peso da glória dele neste momento. O martelo do céu está caindo em seu favor. Julgamentos de feitiçaria são quebrados. Acusações satânicas são silenciadas. Altares malignos são desmantelados. Levante suas mãos, se puder, e decrete comigo: eu recebo minha liberdade. Eu recebo minha libertação. Eu recebo minha proteção. O caso contra mim está encerrado. As correntes contra mim estão quebradas. As flechas contra mim são devolvidas ao remetente. O Senhor declara em Zacarias 3:2, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Nesta noite, o próprio Senhor repreende toda força demoníaca, todo espírito de medo, toda sombra de depressão, toda corrente de ansiedade, todo sussurro de dúvida, toda maldição de feitiçaria. Não é a sua porção. O sangue de Jesus é a sua cobertura, seu testemunho, seu direito legal de andar em liberdade. Então, vamos concordar juntos agora. Nenhuma flecha de feitiçaria prosperará contra você. Nenhum ataque maligno prevalecerá. Nenhuma força demoníaca permanecerá. O sangue de Jesus é a sua vitória e o seu milagre. Diga com ousadia: estou livre. Estou coberto. Sou vitorioso. E toda flecha retornou ao remetente no nome poderoso de Jesus. Filho de Deus, eleve seu espírito ainda mais alto agora, porque estamos entrando no campo de batalha. Não é hora de sussurrar. Esta é a hora de guerrear no espírito, de se levantar com fogo em sua voz e de decretar com ousadia que toda flecha de feitiçaria, todo ataque maligno, toda força demoníaca retornará ao remetente no nome poderoso de Jesus. Você sente a urgência deste momento. Você sente o fogo queimando em seus ossos. Esse é o poder do Espírito Santo te movendo para se levantar em guerra. A Bíblia declara no Salmo 7:15, ele fez uma cova e a cavou, e caiu na fossa que fez. Nesta noite, eu profetizo sobre sua vida que toda cova maligna cavada para você prenderá os remetentes. Toda maldição proferida contra seu destino cairá de volta sobre suas próprias cabeças. Toda flecha maligna disparada contra seu casamento, seus filhos, seu sono, sua mente, sua saúde, suas finanças, seu ministério, seu futuro retornará em dobro e atingirá as mãos que a lançaram. Eu falo a todo altar de feitiçaria agora mesmo. Eu ordeno que todo fogo demoníaco queimando contra você se apague em nome de Jesus. Eu ordeno que todo feitiço, toda maldição, todo encantamento, todo ritual demoníaco, todo sacrifício de sangue levantado contra você ricocheteie instantaneamente. Retorna ao remetente. Retorna ao remetente. Retorna ao remetente em nome de Jesus. Levante sua voz e diga comigo: toda flecha maligna retorna. Todo ataque de feitiçaria retorna. Toda força demoníaca recua pelo sangue de Jesus. Você me ouve, filho de Deus? A depressão deve retornar. A ansiedade deve retornar. O tormento deve retornar. Todo terror noturno deve retornar. Toda flecha de confusão deve retornar. Nenhuma dessas armas prosperará em sua vida. Você não é vítima delas. Você não é o alvo delas. Você é o redimido do Senhor, coberto pela aliança, protegido pelo sangue e vitorioso em Cristo Jesus. O Salmo 94:23 diz: e fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia, o Senhor nosso Deus os destruirá. Nesta noite, todo remetente maligno é cortado. Todo espírito monitorador é cortado. Todo espírito de Piton é cortado. Todo espírito de Jezabel é cortado. Todo poder marinho é cortado.
Todo íncube, súcubo, projetor astral, espírito familiar, feiticeiro, bruxo, mago é cortado. E as flechas que eles dispararam estão os atingindo de volta 7 vezes. Levante sua mão agora mesmo e declare comigo: eu sou um filho de Deus. Estou coberto pelo sangue. Estou escondido em sua presença. E todo ataque maligno retorna à sua fonte. Declaro novamente, mais alto desta vez. Estou livre da depressão. Estou livre da ansiedade. Estou livre do tormento. Estou livre da confusão. Estou livre do medo. O sangue de Jesus me cobre. O sangue de Jesus me protege. O sangue de Jesus me liberta. O sangue de Jesus me defende. Agora eu ordeno em nome de Jesus, que fogo caia sobre toda a reunião demoníaca. Que a confusão irrompa no acampamento do inimigo. Que todo plano maligno se desfaça em nada. Que toda a arma demoníaca ricocheteie 7 vezes. Que toda maldição retorne com fogo. Que todo altar desabe. Que todo espírito das trevas recue. Retorna ao remetente. Retorna ao remetente. Retorna ao remetente. Você sente a atmosfera mudando. Esse peso se levantando, esse medo se quebrando, essa confusão partindo. Esse é o poder milagroso do sangue de Jesus. Toda maldição perdeu seu poder. Todo ataque foi revertido. Toda força das trevas foi repelida. Você está livre. Sua família está livre. Sua casa está livre. Seu destino está livre. Pelo fogo e pelo sangue de Jesus, o inimigo está derrotado e a glória de Deus te cerca. Agora respire fundo e declare mais uma vez com fé: estou protegido. Estou coberto. Sou vitorioso. Sou inabalável. Sou intocável. Sou defendido pelo sangue de Jesus. E toda flecha retornou ao remetente. Amado, pare comigo e olhe para a grandeza do nosso Deus. Você sabia que Ele nunca perdeu uma batalha? Você sabia que seu trono é inabalável e seu poder é imparável? Neste momento, enquanto adoramos, não estamos suplicando de um lugar de derrota. Estamos de pé na vitória de Jesus Cristo. O sangue de Jesus não é uma memória. Ele está vivo. É poderoso. Está falando agora mesmo sobre a sua vida. Você pode sentir a atmosfera mudando, o peso se quebrando, a glória se erguendo. Essa é a presença do Rei dos Reis te cercando. A palavra diz em Êxodo 15:11, quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu? Glorioso em santidade, temível em louvores, operando maravilhas. Levante sua voz comigo e comece a glorificá-lo. Diga: Senhor, Tu és meu escudo. Tu és meu refúgio. Tu és meu libertador. Eu te adoro por me cobrir, por me proteger, por lutar por mim. Eu te adoro porque toda flecha maligna já foi devolvida ao remetente. Eu te adoro porque nenhuma força demoníaca pode resistir à tua glória. Agora, vamos testemunhar mesmo antes da manifestação. Declare comigo: meu testemunho está se erguendo. Meu milagre está liberado. Minha vitória está aqui. Meus inimigos estão dispersos. Minhas flechas foram devolvidas. Pelo sangue de Jesus, eu ando em liberdade. Eu ando em luz. Eu ando em vitória. A depressão não tem poder. O medo não tem poder. A ansiedade não tem poder. A confusão não tem voz. O tormento não tem autoridade. A glória de Deus me cerca como um escudo. Os anjos de Deus me guardam como um muro de fogo. O sangue de Jesus me cobre como uma aliança inquebrável. Amado, não fique em silêncio, porque o silêncio dá espaço ao inimigo. Abra a sua boca e comece a decretar comigo. Diga: eu decreto a glória de Deus sobre a minha casa. Eu decreto a glória de Deus sobre os meus filhos. Eu decreto a glória de Deus sobre o meu sono.
Eu decreto a glória de Deus sobre a minha saúde. Eu decreto a glória de Deus sobre o meu destino. E eu decreto que toda flecha de feitiçaria, todo ataque maligno, toda força demoníaca é engolida na glória do Senhor e enviada de volta ao remetente em derrota. O Salmo 1:8-17 declara: Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Nesta noite, eu profetizo sobre você que você viverá e não morrerá. Você prosperará e não fracassará. Você se levantará e não cairá. Você testemunhará e não será silenciado. O sangue de Jesus assegura sua vida, assegura sua família, assegura seu destino. O poder de Deus te leva acima das armadilhas do inimigo. A mão do Senhor quebra toda corrente e reverte toda maldição. Então, agora, levante suas mãos onde quer que você esteja e agradeça a Ele. Diga: Senhor, eu te agradeço pela vitória. Senhor, eu te agradeço pela liberdade. Senhor, eu te agradeço pelos milagres. Senhor, eu te agradeço porque o que o inimigo intentou para o mal foi devolvido ao remetente, e tu o transformaste em meu bem. Eu te agradeço porque as flechas voltaram, as maldições ricochetearam, os ataques desabaram e as forças demoníacas se dispersaram. Você vê isso no espírito. As flechas voando de volta, as maldições se quebrando, as correntes se despedaçando, os altares desmoronando, a escuridão se dissipando, a glória de Deus se erguendo. Esta é a sua realidade esta noite. Você não está orando como um mendigo. Você está orando como um vitorioso. Você não está adorando como alguém em cativeiro. Você está adorando como alguém já liberto. Você não está pedindo como alguém com medo. Você está declarando como alguém cheio de fé. Levante sua voz mais uma vez e declare: Eu glorifico o nome de Jesus. Eu exalto o sangue de Jesus. Eu magnifico o poder de Jesus. Estou coberto. Estou livre. Sou vitorioso. Meus inimigos estão derrotados. Suas flechas são devolvidas. Suas maldições são revertidas. Seus planos são destruídos. E seus altares estão em cinzas. A glória de Deus repousa sobre mim. E nenhum mal prevalecerá contra mim. Levante seu espírito agora e prepare sua voz, filho de Deus, porque esta é a hora de guerrear. Este é o momento de revidar. Toda flecha que foi disparada contra você, toda força demoníaca que foi desencadeada contra a sua vida, toda maldição que foi sussurrada na escuridão deve agora retornar ao remetente no nome poderoso de Jesus. Nenhuma flecha pousará, nenhuma maldição se apegará, nenhuma feitiçaria terá sucesso, nenhum ataque demoníaco prevalecerá. O sangue de Jesus é seu escudo e sua arma. A Bíblia diz no Salmo 11:6, sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, esta será a porção do seu copo. Nesta noite, decretamos que fogo e enxofre caiam sobre os remetentes de feitiçaria. Que seus próprios laços os prendam. Que suas próprias flechas os perfurem. Que seu próprio mal caia sobre suas cabeças. As flechas de depressão que eles dispararam contra você retornem ao remetente. As flechas de medo que eles enviaram ao seu sono retornem ao remetente. As flechas de ansiedade que tentaram plantar em seu coração retornem ao remetente. As flechas de confusão que eles liberaram contra sua mente retornem ao remetente agora mesmo. Eu tomo autoridade em nome de Jesus sobre todo altar satânico. Altares de feitiçaria, altares marinhos, altares ancestrais, altares geracionais, altares ocultos, peguem fogo e desmoronem. Todo sacrifício demoníaco levantado contra seu destino queima até virar cinzas. Toda aliança de sangue feita contra seu nome seja quebrada pelo sangue de Jesus. Toda troca maligna feita na escuridão seja revertida. Toda escrita demoníaca seja apagada, toda corrente de feitiçaria seja despedaçada, e que tudo o que eles planejaram, tudo o que eles tramaram, tudo o que eles pronunciaram retorne ao remetente 7 vezes no nome poderoso de Jesus. Amado, abra sua boca agora e declare comigo: eu devolvo toda flecha maligna. Eu devolvo toda maldição.
Eu devolvo todo feitiço. Eu devolvo todo encantamento. Eu devolvo toda projeção. Eu devolvo todo decreto maligno. Eles não me encontrarão. Eles não me tocarão. Eles não prosperarão. O sangue de Jesus é minha cobertura. O sangue de Jesus é meu escudo. O sangue de Jesus é minha defesa. Isaías 59:19 declara: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Nesta noite, essa bandeira é erguida sobre sua vida. Nenhuma inundação de feitiçaria te afogará. Nenhuma onda de depressão te subjugará. Nenhuma tempestade de medo te quebrará. O Espírito do Senhor se levanta agora como um guerreiro poderoso, e todo ataque é disperso. Levante sua voz e diga: dispersem, 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 dispersem em nome de Jesus. Todo espírito de Piton que se enrola em destinos, quebra e retorna ao remetente. Todo espírito de Jezabel que manipula e controla, seja amarrado e retorna ao remetente. Todo espírito marinho que inunda sonhos e polui casamentos, seja acorrentado e retorna ao remetente. Todo íncubo, todo súcubo, todo projetor astral que ousa invadir a noite, pegue fogo retorna ao remetente. Todo espírito monitorador espiando pelas janelas de sua vida, todo espírito familiar traçando seus passos, todo espírito de atraso, fracasso, rejeição e retrocesso. O seu tempo acabou. Retorna ao remetente agora. Filho de Deus, não fique em silêncio. Diga comigo: pelo sangue de Jesus, eu silencio a depressão. Pelo sangue de Jesus, eu silencio o medo. Pelo sangue de Jesus, eu silencio a ansiedade. Pelo sangue de Jesus, eu silencio o tormento. Toda flecha maligna retorna à sua fonte. Toda maldição bumerangueia de volta para o remetente. Toda força demoníaca é engolida em sua própria cova. Estou livre. Estou coberto. Sou vitorioso. Sou intocável. Agora eu decreto pelo fogo: toda a aliança de morte contra você está quebrada. Toda a aliança de doença é destruída. Toda a aliança de pobreza é anulada. Toda a aliança de vergonha é apagada. Toda a aliança de retrocesso é despedaçada. Os remetentes estão presos em sua própria rede. Eles são pegos em sua própria armadilha. Eles são consumidos por suas próprias armas. Suas maldições retornam para eles. Suas flechas retornam para eles. Seus decretos malignos retornam para eles. Retorna ao remetente. Retorna ao remetente. Retorna ao remetente em nome de Jesus. O Salmo 18:14 diz: enviou as suas flechas, e os espalhou, multiplicou os seus raios, e os desbaratou. Nesta noite, o raio de Deus atinge o acampamento de seus inimigos. O trovão do céu quebra suas correntes. As flechas de Deus dispersam suas reuniões. O fogo do alto consome seus altares. E todo plano maligno, toda missão demoníaca, toda conspiração satânica é destruída sem reparo e devolvida ao remetente com fúria. Levante sua voz mais uma vez e declare: eu sou intocável. Eu sou inabalável. Eu sou imóvel. Eu sou invencível. O sangue de Jesus me cobre. O poder de Jesus me defende. A glória de Jesus me cerca. Os anjos de Jesus lutam por mim. Toda flecha maligna, todo ataque de feitiçaria, toda força demoníaca retorna ao remetente agora e para sempre. Agora mesmo, levante sua voz com a minha e comece a suplicar o sangue de Jesus sobre cada área de sua vida. Diga comigo: eu suplico o sangue de Jesus sobre minha mente. Eu suplico o sangue de Jesus sobre minhas emoções. Eu suplico o sangue de Jesus sobre meu sono. Eu suplico o sangue de Jesus sobre minha saúde. Eu suplico o sangue de Jesus sobre minha família. Eu suplico o sangue de Jesus sobre meus filhos, meu casamento, meu futuro e meu destino. Eu declaro que nenhuma flecha de feitiçaria prosperará contra mim.
Eu declaro que nenhum ataque maligno pousará em minha vida. Eu declaro que nenhuma força demoníaca prevalecerá sobre o meu destino. Pelo sangue de Jesus, estou protegido. Pelo sangue de Jesus, estou coberto. Pelo sangue de Jesus, estou liberto. Pelo sangue de Jesus, sou vitorioso. A palavra de Deus diz em Apocalipse 12:11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Nesta noite, eu testemunho que sou um vencedor. Eu testemunho que sou intocável. Eu testemunho que estou livre. Eu testemunho que toda maldição está quebrada, toda corrente está destruída, toda flecha retornou ao remetente. Diga isto comigo agora. Eu suplico o sangue de Jesus contra toda flecha de feitiçaria. Eu suplico o sangue de Jesus contra todo ataque maligno. Eu suplico o sangue de Jesus contra toda força demoníaca. Eu suplico o sangue de Jesus contra feitiços, maldições, encantamentos, poderes marinhos, espíritos familiares, espíritos de Piton, espíritos de Jezabel e todo espírito de depressão, medo, ansiedade e tormento. Que eles sejam silenciados pelo sangue e que retornem ao remetente. Eu decreto com ousadia: estou livre da depressão. Estou livre do medo. Estou livre da ansiedade. Estou livre do tormento. Estou cheio de paz. Estou cheio de alegria. Estou cheio de força. Estou cheio de vitória. O sangue de Jesus me cobre e o inimigo não pode cruzar esta linha. Você acredita nisso, filho de Deus? Declaro novamente: estou coberto. Estou protegido. Estou liberto. Sou vitorioso. Toda flecha me errou. Toda maldição falhou. Todo ataque ricocheteou. O sangue de Jesus falou em meu favor e estou seguro para sempre. Amado Filho de Deus, levante seus olhos mais alto. Afaste-os das flechas, dos remetentes, da escuridão, e contemple a majestade do seu Deus. Veja-o sentado em seu trono, vestido de luz, cercado por anjos com todo o poder em suas mãos. Não há força de feitiçaria que possa rivalizar com ele. Não há espírito demoníaco que possa resistir a ele. Não há maldição que possa sobrepujar sua aliança. Nesta noite, adoramos aquele que reina para sempre. Diga comigo: Senhor, eu te exalto acima das tempestades. Eu te exalto acima das maldições. Eu te exalto acima dos ataques. Eu te exalto acima da depressão, acima do medo, acima da ansiedade, acima do tormento. Tu és o Senhor forte e poderoso. Tu és o Senhor poderoso na batalha. Tu és o Rei da Glória e tu reinas para todo o sempre. O Salmo 29:4 declara: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Nesta noite, ó Deus, nós honramos a tua voz. A voz que silencia o inimigo. A voz que abala os altares de feitiçaria. A voz que anula os julgamentos demoníacos. A voz que comanda os anjos para a guerra. A voz que fala paz aos nossos corações. Fala, ó Senhor, sobre cada ouvinte agora mesmo. Fala a tua paz onde havia medo. Fala a tua alegria onde havia tristeza. Fala a tua luz onde havia escuridão. Fala a tua vitória onde havia derrota. Amado, começa a agradecê-lo. Não espera até ver no natural. Agradeça-o agora, porque o milagre já está em movimento. Agradeça-o porque as flechas retornaram. Agradeça-o porque as maldições se quebraram. Agradeça-o porque as forças demoníacas estão dispersas. Agradeça-o porque o sangue de Jesus está vivo sobre sua vida. Diga: Senhor, eu te agradeço porque já estou livre. Senhor, eu te agradeço porque já estou coberto. Senhor, eu te agradeço porque já sou vitorioso. Agora profetize sobre si mesmo. Fale isso em sua atmosfera. Diga: eu estou andando em liberdade. Eu estou andando em luz. Eu estou andando em glória. Minha família está preservada. Meu destino está seguro.
Minha casa está protegida. Meu futuro é intocável. O sangue de Jesus é meu escudo para sempre. Isaías 60:1 declara: Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Filho de Deus, este é o seu tempo de se levantar. Este é o seu tempo de brilhar. Este é o seu tempo de andar com a cabeça erguida, porque a glória do Senhor está sobre você. Os remetentes pensaram que poderiam te cobrir com escuridão, mas Deus diz que você brilhará mais intensamente. O inimigo pensou que poderia te silenciar, mas Deus diz que seu testemunho será mais alto. As flechas que eles enviaram são agora flechas do seu testemunho. As maldições que eles falaram são agora palavras da sua vitória. Os planos que eles fizeram são agora cinzas sob seus pés. Levante suas mãos, se puder, e diga: Senhor, eu te glorifico. Senhor, eu te exalto. Senhor, eu te magnifico. Senhor, eu te agradeço porque tu és maior que todo inimigo. Eu te agradeço porque tua glória me cerca. Eu te agradeço porque teu poder me cobre. Eu te agradeço porque teus milagres me defendem. Eu te agradeço porque teu sangue fala coisas melhores sobre mim. Amado, comece a ver isso em seu espírito. Veja os remetentes em confusão. Veja as flechas se voltando. Veja as correntes caindo. Veja os altares desmoronando. Veja as maldições se quebrando. Veja a glória se erguendo. Essa é a sua realidade agora. Deus está te elevando. Deus está te vestindo com força. Deus está te envolvendo em luz. Deus está colocando um escudo ao redor da sua casa. Deus está comandando seus anjos para guardarem seus passos. Agora, vamos agradecer profeticamente pelo que está prestes a se manifestar. Diga comigo: eu te agradeço, Senhor, pela libertação. Eu te agradeço, Senhor, pela liberdade. Eu te agradeço, Senhor, pela proteção. Eu te agradeço, Senhor, pelos milagres. Eu te agradeço, Senhor, pelos testemunhos. Eu te agradeço, Senhor, pelas vitórias. Eu te agradeço, Senhor, por dispersar os remetentes. Eu te agradeço, Senhor, por reverter as flechas. Eu te agradeço, Senhor, por me cobrir no sangue de Jesus. Você acredita nisso, filho de Deus? Então declara ousadamente: minha vida é um testemunho. Minha família é um testemunho. Meu destino é um testemunho. Minhas noites são pacíficas. Meus dias são vitoriosos. Meu futuro é glorioso. Meus inimigos estão derrotados. Meu Deus é exaltado. Hebreus 2:14 diz que, pela morte, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Nesta noite, adoramos aquele que já destruiu o poder do inimigo. Jesus triunfou, e porque ele triunfou, você também triunfa. A vitória dele é a sua vitória. O sangue dele é a sua aliança. O trono dele é a sua segurança. Então, levante sua voz mais alto em adoração. Deixe a gratidão encher seu coração. Diga: Senhor, eu te adoro por quem tu és. Tu és meu escudo. Tu és meu refúgio. Tu és minha torre forte. Tu és meu operador de milagres. Tu és meu libertador. Tu és minha glória. Tu és aquele que exalta a minha cabeça. Eu te magnifico acima de toda feitiçaria, acima de todas as maldições, acima de todos os ataques malignos, acima de todas as forças demoníacas. Tu reinas, e tu reinas para sempre. E agora eu profetizo sobre você. Você não voltará à escravidão. Você retornará ao medo. Você não afundará em depressão. Você não se afogará em ansiedade. Em vez disso, você andará em alegria. Você andará em força. Você andará em ousadia. Você andará em vitória. As flechas foram. As maldições estão quebradas.
Os ataques foram revertidos. O inimigo está derrotado. E a glória de Deus está brilhando sobre você como o sol da manhã. Diga isso uma última vez com fé. Estou livre. Sou vitorioso. Sou intocável. Estou cercado. Estou coberto. Estou protegido. Sou abençoado. Estou me erguendo. E o sangue de Jesus é meu testemunho para sempre. Filho de Deus, não se cala agora. Este é o momento de rugir no Espírito. Esta é a hora de levantar sua voz como uma trombeta e declarar guerra ao acampamento do inimigo. Toda flecha de feitiçaria deve retornar. Todo ataque maligno deve retornar. Toda força demoníaca deve retornar. Pelo sangue de Jesus, as armas das trevas não podem te tocar. A palavra diz em Deuteronômio 28:7, o Senhor fará que os teus inimigos, que se levantarem contra ti, sejam derrotados diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Nesta noite, eu declaro que os remetentes de feitiçaria estão fugindo. Os remetentes de maldições estão fugindo. Os remetentes de depressão, medo, ansiedade, tormento e confusão estão fugindo. Toda força demoníaca que veio contra você por um caminho está se espalhando em 7 direções agora mesmo. Você me ouve, amado? As flechas que foram disparadas contra sua mente estão voltando. As flechas que foram enviadas para seus sonhos estão voltando. As flechas que foram apontadas para sua saúde estão voltando. As flechas que foram plantadas em sua família estão voltando. Toda a arma maligna está ricocheteando. Todo altar maligno está desmoronando. Toda força demoníaca está recuando em vergonha. Levante sua voz e grite: retorna ao remetente. Retorna ao remetente. Retorna ao remetente. Agora eu venho contra os altares de feitiçaria erguidos contra você. Eu libero o fogo do Senhor sobre eles. Altares de espíritos marinhos, altares de pactos ancestrais, altares de maldições geracionais, altares de feiticeiros, altares de poderes ocultos, queimem até virar cinzas. Agora que todo sacrifício de sangue seja consumido. Que toda aliança maligna seja despedaçada. Que toda corrente de escuridão seja quebrada. Que toda flecha disparada desses altares retorne aos remetentes com destruição em dobro. Amado, diga isto comigo. Pelo sangue de Jesus, eu me liberto de todo altar. Pelo sangue de Jesus, eu escapo de toda maldição. Pelo sangue de Jesus, eu destruo toda corrente. Pelo sangue de Jesus, eu silencio toda voz demoníaca. E eu decreto que todo ataque, todo feitiço, todo encantamento, todo plano maligno retorna ao remetente. Agora, o Salmo 9:15 diz: afundaram-se as nações na cova que fizeram, na rede que esconderam, seu próprio pé ficou preso. Nesta noite, eu decreto: toda cova cavada para você engolirá os remetentes. Toda rede estendida para você pegará os remetentes. Toda armadilha preparada para você se voltará contra os remetentes. Eles serão pegos em seus próprios artifícios e consumidos por suas próprias flechas. Eu ordeno que todo espírito de Jezabel retorne ao remetente. Todo espírito de Piton retorne ao remetente. Todo poder marinho retorna ao remetente. Todo espírito familiar retorna ao remetente. Todo projetor astral retorna ao remetente. Todo espírito de íncubo e súcubo retorna ao remetente. Todo espírito de tormento e depressão retorna ao remetente. Todo espírito de medo e ansiedade retorna ao remetente. Todo espírito de feitiçaria, ocultismo, bruxaria, magia negra e vodú retorna ao remetente no nome poderoso de Jesus. Agora eu falo a toda força demoníaca designada contra suas finanças, ricochetei. Toda força demoníaca designada contra sua saúde, ricochetei. Toda força demoníaca designada contra seu casamento, ricochetei. Toda força demoníaca designada contra seus filhos, ricochetei. Toda força demoníaca designada contra seu destino, ricochetei. Retorna ao remetente. Retorna ao remetente.
Retorna ao remetente. Levante sua voz, filho de Deus, e declare: eu sou intocável. Eu sou inabalável. Estou coberto pelo sangue. Sou defendido pela cruz. Sou protegido pela aliança. Estou escondido em Cristo. Toda flecha falhou. Toda maldição se quebrou. Todo ataque ricocheteou. Todo remetente foi derrotado. A Bíblia declara em Jó 5:12, ele frustra os desígnios dos astutos, para que as suas mãos não possam levar a efeito o que intentam. Nesta noite, o Senhor frustra toda mão maligna que trabalha contra você. Seus planos prosperarão. Suas maldições não subsistirão. Suas flechas não pousarão. Sua feitiçaria não prevalecerá. Em vez disso, seus artifícios são frustrados. Suas flechas retornam. Suas maldições ricocheteiam. Seus altares desmoronam. Suas reuniões se dispersam. Seu poder é destruído. Diga novamente com autoridade: eu frustro os artifícios do inimigo. Eu destruo os planos do inimigo. Eu desperto as reuniões do inimigo. Eu devolvo as flechas do inimigo. Eu silencio as vozes do inimigo. Pelo sangue de Jesus, sou vitorioso. Pelo sangue de Jesus, estou protegido. Pelo sangue de Jesus, estou livre. Amado, imagine agora em seu espírito o acampamento do inimigo em confusão. Veja os remetentes fugindo de suas próprias flechas. Veja suas maldições se quebrando no ar. Veja suas correntes amarrando a si mesmos. Veja seus altares consumidos pelo fogo. Veja suas reuniões dispersas pelo vento. Essa é a sua realidade agora. Esse é o poder de retornar ao remetente através do sangue de Jesus. Agora levante ambas as mãos e grite mais uma vez: retorna ao remetente. Retorna ao remetente. Retorna ao remetente. Toda flecha de feitiçaria, todo ataque maligno, toda força demoníaca, retorna ao remetente pelo fogo. Retorna ao remetente pelo sangue. Retorna ao remetente pelo nome de Jesus. Amado Filho de Deus, aproxime-se e ouça, porque isso é apenas uma oração. Isso é uma profecia sobre sua vida. O Senhor está dizendo agora mesmo: eu não me esqueci de você. Eu vi as flechas que foram enviadas contra você. Eu vi as maldições que foram proferidas sobre você. Eu vi as lágrimas que você chorou em segredo. Eu vi os medos que atormentaram seu coração. Mas esta noite eu me levanto como seu defensor. E eu declaro que toda flecha errou o alvo. Toda maldição perdeu seu poder. Todo ataque maligno retornou ao remetente. Você está livre porque o meu sangue falou. Você consegue sentir o peso se levantando de seus ombros. Aquele peso que esteve sobre você por dias, semanas, até anos, está se quebrando agora. A depressão está perdendo o controle. O medo está se dissolvendo. A ansiedade está derretendo. A confusão está se dissipando. O tormento está fugindo. A glória de Deus está se erguendo sobre você. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Nesta noite, a mão de Deus está te segurando firme, te elevando mais alto e te colocando além do alcance de toda força demoníaca. Olha ao seu redor no Espírito, Filho de Deus. Você vê? As flechas que foram disparadas contra você estão quebradas no chão. As maldições que foram proferidas estão espalhadas como poeira ao vento. As forças demoníacas que se levantaram contra você estão tremendo de derrota. Os próprios remetentes estão em confusão, perguntando-se por que seus planos falharam, porque suas flechas não atingiram o alvo, porque suas armadilhas não te pegaram. E é porque o sangue de Jesus se tornou seu escudo, sua defesa, sua cobertura milagrosa. Levante sua voz e declare comigo: eu sou intocável por causa do sangue. Sou inabalável por causa do sangue.
Sou vitorioso por causa do sangue. Estou mergulhando por causa do sangue. Estou andando em liberdade. Estou andando em glória. Estou andando em força. Estou andando em milagres. Estou andando em vitória. Amado, ouça a promessa do Senhor do Salmo 91, 5 e 6. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Esta é a sua herança. Nenhum terror noturno te tocará. Nenhuma flecha diurna te atingirá. Nenhum poder maligno na escuridão te vencerá. Nenhuma destruição em plena luz do dia te consumirá. Você está protegido. Você está coberto. Você é defendido. Eu vejo a paz se estabelecendo em sua casa. Eu vejo a alegria retornando à sua família. Eu vejo o riso enchendo sua boca. Eu vejo portas se abrindo que o inimigo tentou fechar. Eu vejo correntes caindo que o inimigo tentou apertar. Eu vejo a luz inundando as áreas de sua vida onde o inimigo tentou cobrir com sombras. Eu vejo testemunhos surgindo dos mesmos lugares onde você uma vez chorou. Pois a palavra de Deus diz em Joel 2:25, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. A restauração é a sua porção. A vitória é a sua porção. A paz é a sua porção. Agora eu quero que você declare profeticamente comigo. Minha casa é uma casa de luz, não de trevas. Minha família é uma família de alegria, não de tristeza. Meu destino é um destino de vitória, não de fracasso. Minha mente é uma fonte de paz, não de tormento. Meu coração está cheio de fé, não de medo. Meu futuro está cheio de milagres, não de maldições. Estou coberto pelo sangue de Jesus, e toda flecha maligna retornou ao remetente. Amado, você acredita que seu amanhã será melhor que hoje? Você acredita que sua família já está liberta? Você acredita que suas noites já estão protegidas? Você acredita que seu destino já está seguro? Então comece a agradecê-lo agora. Diga: Senhor, eu te agradeço porque vejo minha vitória. Senhor, eu te agradeço porque vejo minha libertação. Senhor, eu te agradeço porque vejo meu testemunho. Senhor, eu te agradeço porque vejo cada flecha retornando ao remetente. Imagine seu testemunho, Filho de Deus. Veja-se de pé, forte, onde antes caiu. Veja-se regozijando onde antes chorou. Veja-se correndo onde antes rastejou. Veja-se livre onde antes estava preso. Veja-se ousado onde antes era medroso. Veja-se declarando a bondade de Deus onde antes foi silenciado. Esse é o poder do sangue de Jesus trabalhando em você agora mesmo. Levante suas mãos mais uma vez e declare: eu sou um testemunho ambulante. Eu sou um milagre vivo. Eu sou um filho da vitória. Estou coberto pelo sangue. Estou escondido em Cristo. Estou cercado por anjos. Sou fortalecido pela glória. Estou mergulhando acima de toda maldição, acima de toda flecha, acima de todo ataque maligno. O sangue de Jesus falou e minha vitória está selada para sempre. Amado, venha comigo ao sagrado tribunal onde o céu ouve nossa súplica e o sangue de Jesus é a prova final. Coloque sua mão sobre o coração e suplique comigo agora, porque estamos apresentando um caso perante o juiz de toda a terra e não aceitaremos nenhum verdito menor do que a reversão total e a libertação permanente. Eu apresento o sangue de Jesus como nossa prova. Eu o coloco diante do trono como a evidência de que toda flecha de feitiçaria, todo ataque maligno, toda força demoníaca deve ser devolvida ao remetente. E eu chamo o céu à ação judicial agora. Você sente seu espírito se erguer. Você sente a gravidade deste momento. Ouça o tribunal falar enquanto acusamos o inimigo de seus crimes e exigimos julgamento imediato. No tribunal do Todo-Poderoso, nós apresentamos acusações contra feitiçaria, magia negra, voodoo, pragas, maldições, encantamentos, rituais ocultos, bruxaria, adivinhação, necromancia, altares satânicos, sacrifícios de sangue, pactos com as trevas, pactos ancestrais,
maldições geracionais, altares ancestrais, espíritos familiares, espíritos monitoradores, atribuições de marido e esposa espirituais, espíritos de Piton, espírito de Jezabel, espíritos familiares, espíritos marinhos, íncube e súcubo. Projeção astral e visitação demoníaca, guias espirituais usados pelo inimigo, amuletos, talismãs, objetos malignos, contratos ocultos, sociedades secretas, atribuições, ordenanças demoníacas, espíritos territoriais, principados e potestades. Feiticeiros, bruxos, encantadores, ocultistas, altares de feitiçaria, altar de pobreza, altar de enfermidade, altar de atraso, altar de esterilidade, altar de ruptura matrimonial, altar da morte, altares de estagnação, flechas de depressão, dardos de medo, saraivadas de ansiedade, correntes de tormento, cordas de confusão, espíritos de amargura, espíritos de peso, espíritos de rejeição, espíritos de solidão, espíritos de vergonha, espíritos de intimidação, espíritos de vício, espíritos de perversão, espíritos de enfermidade, obsessões, opressão, possessão, fortalezas demoníacas, sonhos malignos, terrores noturnos, implantes de feitiçaria, atribuições perversas, maldições de retrocesso, maldições de esterilidade, maldições de doença, maldições de pobreza, maldições de morte prematura, julgamentos malignos, acusações legais do inimigo, falsas testemunhas no espírito, calúnia das trevas, atribuições de atraso, ladrões de tempo, bloqueadores de destino, vozes familiares de engano. Falsas profecias e adivinhações designadas contra a sua vida, programação de fracasso, padrões ancestrais de doença, padrões ancestrais de fracasso, pactos feitos por pais, conselho de feitiçaria, manipulação oculta, flechas de feitiçaria, flechas malignas, flechas secretas, flechas ocultas, e toda força e mecanismo demoníaco designado e concebido pelo inimigo para roubar, matar e destruir. Apresentamos a acusação claramente diante do trono. Essas obras das trevas têm operado contra a sua vida, contra a sua família, contra suas finanças, contra seu corpo, contra sua mente, contra seus relacionamentos, contra seu sono, contra seu ministério e contra seu destino. Mas ouça o juiz agora, enquanto apresentamos o sangue como testemunho incontroverso. Cita a palavra que sela nosso caso. Obadias declara que a libertação estará no Monte Sião e a casa de Jacó possuirá suas possessões. Nesta noite, reivindicamos toda a possessão que foi roubada pela feitiçaria e por todo complô demoníaco. Zacarias declara que o Senhor cortará o espírito de impureza e os falsos profetas. Nesta noite, exigimos que todo espírito impuro, toda atribuição de falso profeta, todo oráculo demoníaco designado contra você seja cortado na raiz e removido com finalidade. Eu suplico o sangue de Jesus como a cobertura legal para a sua vida. Por esse sangue, todo contrato satânico é anulado. Toda assinatura oculta é apagada. Toda aliança demoníaca é tornada nula. Todo altar vinculante perde sua autoridade, e toda flecha disparada para te destruir é devolvida às mãos e ao acampamento do remetente. Eu peço um julgamento celestial. Que o martelo de Deus caia agora. Que o verdito seja lido em todo o tribunal do céu. Culpado, culpado, culpado. Mas sobre ti, ó inimigo, pois tuas obras são expostas, e tu colherás o que plantaste. Que a sentença seja executada imediatamente. Que tuas armadilhas te enredem. Que tuas redes prendam teus próprios pés. Que tuas flechas ricosteiem sobre tuas cabeças. Você ouve o som do céu se movendo. Os anjos estão recebendo o decreto. Mensageiros são despachados para executar a sentença enquanto eu declaro, em nome de Jesus, que toda flecha de feitiçaria retorna em dobro. Todo feitiço atinge as mãos que o lançaram. Toda maldição retorna ao remetente. Todo espírito familiar retorna à sua origem. Todo espírito de Piton sufoca seu dono. Todo espírito de Jezabel é amarrado e devolvido. Todo espírito marinho é arrancado e enviado de volta para o abismo. Todo íncube e súcubo é repreendido e enviado de volta para o poço. Todo projetor astral perde o acesso e é enviado de volta à confusão. Todo espírito monitorador fica cego e toda força demoníaca designada contra suas emoções, depressão, medo,
ansiedade, dúvida, peso, tormento, confusão, obsessão, pânico, desespero são legalmente desalojados e transportados de volta para seus remetentes. Exigimos restituição e exigimos restauração completa. Ouça-me agora e responda em seu espírito. Não estamos meramente pedindo, estamos processando. Processamos o inimigo com o sangue. Diga comigo, eu apresento o sangue de Jesus como prova. Eu apresento a cruz como prova. Eu apresento a obra consumada como base para a reversão. Eu suplico que todo caso legal que o inimigo pensava ter seja arquivado. Eu declaro que os documentos legais do inimigo são queimados na presença de Deus. Eu ordeno que a caligrafia do acusador seja cancelada pelo sangue. Eu exijo que todo registro demoníaco seja apagado. Eu exijo que todo decreto satânico que clamava pelo meu fracasso seja anulado. Eu exijo que todo veredito demoníaco seja posto de lado. Agora ouça a acusação contra obras específicas. Aos espíritos que orquestram a depressão, vocês são removidos. Aos espíritos que orquestram o medo, vocês estão amarrados. Aos espíritos que orquestram a ansiedade e o pânico, vocês são silenciados. Aos espíritos de dúvida e incredulidade, vocês são expulsos. Aos espíritos de suicídio, ideação e desesperança, vocês são quebrados e devolvidos. Aos espíritos de enfermidade e doença crônica, vocês são julgados e removidos. Aos espíritos de vício e escravidão, vocês são expostos e desmantelados. Aos espíritos de impureza sexual e perversão, vocês são julgados e enviados de volta. Aos espíritos territoriais que roubam estações, vocês são despojados de autoridade e devolvidos ao seu lugar. Às indústrias demoníacas de atraso, estagnação e retrocesso, seus contratos são anulados e suas missões são revogadas. Trazemos testemunhas ao tribunal do céu. Testemunhos do sangue, testemunhos da ressurreição, testemunhos de correntes quebradas, testemunhos de vidas restauradas. Convocamos os anjos para recuperar toda a bênção roubada e devolvê-la ao seu legítimo dono. Eu decreto a restauração completa dos anos perdidos, talentos roubados, casamentos fraturados por interferência oculta, filhos sob ataque, finanças desviadas por maldições, ministérios roubados por conselho demoníaco e saúde diminuída por feitiçaria. Que a restituição seja paga no reino espiritual, e que comece a se manifestar no natural. O Senhor restaurará os anos e o Senhor recompensará com abundância. Em linguagem legal, agora pronunciamos os seguintes decretos que o céu deve fazer cumprir. Pela autoridade do sangue, todo instrumento demoníaco é neutralizado. Pela autoridade do sangue, todo altar maligno desmorona. Pela autoridade do sangue, toda maldição geracional é quebrada. Pela autoridade do sangue, todo direito legal que o inimigo pensava ter é revogado. Pela autoridade do sangue, toda flecha é devolvida ao remetente. Pela autoridade do sangue, toda missão maligna é revogada. Pela autoridade do sangue, todo pacto satânico é anulado. Pela autoridade do sangue, toda fortaleza demoníaca é demolida. Amado, levante sua voz e faça desta sua súplica legal. Eu me firmo no sangue. Eu me firmo na obra consumada. Eu rejeito toda acusação demoníaca. Eu repudio todo contrato oculto assinado sobre minha vida, a vida de meus pais ou minha linhagem. Eu renuncio a todo pacto feito por antepassados sem meu consentimento. Eu cancelo todo padrão geracional de fracasso, doença, pobreza, morte prematura e ruptura matrimonial. Eu exijo minha libertação legal e minha liberdade pelo sangue de Jesus. Eu retiro meu nome de todo o livro demoníaco. Eu retiro minha família de todo o registro satânico. Eu derrubo todo altar no espírito que carrega meu nome. A Escritura nos assegura que o Senhor julgará rapidamente. Obadias declarou restituição e Zacarias falou sobre cortar os espíritos falsos e limpar a terra. Agora que a limpeza começa em sua casa, em sua linhagem, em seu destino. Eu convoco comissários divinos para executar esta ordem. Enviem os anjos para recuperar cada flecha e devolvê-la ao campo de origem. Enviem os anjos para quebrar cada corrente e levá-la de volta ao remetente.
Enviem os anjos para dissolver todo acordo oculto e queimá-lo na fornalha celestial. Enviem os anjos para arrancar cada altar e levar as pedras de volta para o acampamento do remetente. Que os remetentes encontrem suas flechas em suas mãos e suas redes ao redor de seus próprios pés. Não se turbe o seu coração, filho de Deus, porque esta ação judicial é respaldada por uma aliança. O sangue de Jesus permanece como evidência perpétua de que sua liberdade é irreversível. Agora confesse comigo. Eu estou legalmente livre. Eu estou legalmente restaurado. Eu estou legalmente vindicado. Eu sou legalmente ressuscitado de seus complos. Eu sou legalmente liberto de feitiçaria, magia negra, voodoo, pragas, rituais ocultos, bruxaria, necromancia, espíritos familiares, espíritos de Piton, espírito de Jezabel, espíritos marinhos, incubo e súcubo, projeção astral, marido e esposa espirituais, maldições ancestrais, altares geracionais, sacrifícios de sangue, pactos satânicos, flechas malignas, depressão, medo, ansiedade, dúvida, confusão, tormento, opressão, possessão, vício, enfermidade, atraso e todo mecanismo demoníaco designado para roubar minha alegria, minha saúde, minha família e meu destino. Agora o verdito é lido e executado. Retorna ao remetente. Retorna ao remetente. Retorna ao remetente. Que todo esquema desabe onde se originou. Que todo complô busqueie seu autor e o encontre. Que toda flecha seja encontrada na aljava do remetente. Que todo altar seja encontrado na porta do remetente. Que todo livro demoníaco seja aberto e lido para sua vergonha. Que a restituição comece agora e que a restauração siga imediatamente no reino natural. Que seja escrito e que seja executado pelo céu em nome de Jesus. Pai, nós selamos este processo judicial com louvor. Agradecemos pelo poder irreversível do sangue. Agradecemos pela ação judicial do céu. Agradecemos pelos anjos despachados, pelos altares destruídos, pelas flechas devolvidas, pelas maldições revertidas, pela restauração iniciada. Agradecemos porque o caso está encerrado e o veredito permanece. Recebemos a restauração. Recebemos a liberdade. Recebemos a cura. Recebemos a paz. Recebemos a prova de sua libertação. E declaramos que, a partir desta hora, por sua graça, andaremos em vitória, em ousadia e na liberdade que você concedeu. Amém. Filho de Deus, não deixe seu fogo se apagar agora. Este é o momento de liberar todas as armas do céu contra o acampamento das trevas. Levante seu espírito como um guerreiro. Levante sua voz como um trovão. Porque esta noite não é para o silêncio. Esta noite nos levantamos com espadas do Espírito, com escudos da fé, com o sangue de Jesus em nossos lábios, e revidamos com fogo santo. Toda flecha de feitiçaria, retorna ao remetente. Todo ataque maligno, retorna ao remetente. Toda força demoníaca, retorna ao remetente. Toda maldição de magia negra, voodoo, bruxaria, praga, feitiço, encantamento, projeção astral, projeção oculta, visitação demoníaca, invasão de sonhos, retorna ao remetente no nome poderoso de Jesus. Eu ordeno, flechas de depressão, retornem ao remetente. Flechas de medo, retornem ao remetente. Flechas de ansiedade, retornem ao remetente. Flechas de tormento e confusão, retornem ao remetente. Flechas de peso e desespero, retornem ao remetente. Flechas de rejeição, solidão, vergonha, intimidação, obsessão, vício, pânico, dúvida, suicídio, ideação. Retornem ao remetente. Toda flecha disparada contra sua mente, suas emoções, seu sono, sua paz, sua alegria. Retorna ao remetente agora pelo sangue de Jesus. Ouçam a palavra do Senhor. O Salmo 35:8 declara que a destruição surpreenda inesperadamente, e que a rede que ele escondeu o apanhe, nela mesma caia para a sua perdição. Agora mesmo, que toda a armadilha que o inimigo cavou engula os remetentes. Que toda cova preparada para você pegue aqueles que a cavaram.
Que toda maldição que eles proferiram ricocheteie sobre suas próprias cabeças. Que suas redes se enrolem em seus próprios pés. Suas flechas perfurem seus próprios corações. Eu atinjo os altares de feitiçaria em nome de Jesus. Altares de espíritos marinhos, queimem. Altares de espíritos de Piton, queimem. Altares de espíritos de Jezabel, queimem. Altares de espíritos familiares, queimem. Altares de pactos ancestrais, queimem. Altares de maldições geracionais, queimem. Altares de pobreza, esterilidade, enfermidade, estagnação, atraso, fracasso, rejeição, queimem. Todo altar que tem seu nome nele, desmorone pelo fogo. Todo altar erguido em sua aldeia, em sua cidade, em lugares secretos de escuridão, pegue fogo e desabe. E que as flechas desses altares retornem ao remetente, retornem ao remetente, retornem ao remetente. Eu repreendo todo pacto satânico. Pactos de sangue, quebrem-se. Sacrifícios, queimem. Juramentos malignos, dissolvam-se. Contratos ocultos, sejam rasgados. Registros demoníacos com seu nome neles, sejam apagados pelo fogo. Livros de feitiçaria com seu caso escrito, peguem fogo. Pergaminhos malignos com seu futuro decretado, queimem até virar cinzas. E que todos esses julgamentos ricocheteiem de volta para os remetentes em nome de Jesus. Amado, levante sua voz e repita depois de mim. Eu devolvo toda flecha maligna. Eu devolvo toda maldição. Eu devolvo todo feitiço. Eu devolvo todo encantamento. Eu devolvo toda projeção. Eu devolvo todo ataque demoníaco. Eu devolvo toda a arma de feitiçaria. Eles não me tocarão. Eles não pousarão em mim. Eles não prosperarão. Pelo sangue de Jesus, eles retornam ao remetente agora. Eu libero fogo sobre todo espírito de Piton que espreme destinos. Seja cortado e retorne ao remetente. Todo espírito de Jezabel que manipula lares, seja amarrado e retorne ao remetente. Todo poder marinho que causa tormento em sonhos, seja acorrentado e retorne ao remetente. Todo íncubo e súcubo, seja repreendido e retorne ao remetente. Todo projetor astral, perca o acesso, perca o poder, retorne ao remetente. Todo espírito monitorador, fique cego, retorne ao remetente. Todo espírito familiar, quebre-se, retorne ao remetente. Eu ataco os espíritos de enfermidade agora. Dor crônica, retorna ao remetente. Doença estranha, retorna ao remetente. Aflição súbita, retorna ao remetente. Padrões de doenças geracionais, retornem ao remetente. Enfermidades herdadas, retornem ao remetente. Maldições de morte prematura, retornem ao remetente. Flechas de acidentes, retornem ao remetente. Toda a arma de morte, retorna ao remetente. Agora me dirijo às suas finanças. Maldições de pobreza, retornem ao remetente. Correntes de dívida, retornem ao remetente. Flechas de falta e vazio, retornem ao remetente. Desvios demoníacos de bênçãos, retornem ao remetente. Maldições de estagnação, retornem ao remetente. Missões malignas de fracasso financeiro, retornem ao remetente. Todo devorador enviado contra a sua colheita, retorna ao remetente. Eu ataco as batalhas conjugais, maldições de esterilidade, retornem ao remetente. Flechas contra seu casamento, retornem ao remetente. Missões demoníacas contra seus filhos, retornem ao remetente. Feitiços de confusão em sua casa, retornem ao remetente. Feitiçaria contra seus relacionamentos, retorna ao remetente. Maldições geracionais de divórcio e separação, retornem ao remetente. Todo altar que luta contra seu amor, sua paz, sua família, retorna ao remetente em nome de Jesus. Agora eu atinjo as fortalezas emocionais. Espíritos de depressão, medo, ansiedade, pânico, preocupação, tormento, confusão,
desespero, retornem ao remetente. Espíritos de amargura, raiva, ódio, vergonha, culpa, rejeição, solidão, desespero, retornem ao remetente. Espíritos de intimidação, zombaria, ridículo, opressão, possessão, retornem ao remetente. Correntes de vício, escravidão, obsessão, retornem ao remetente. Espíritos de perversão, luxúria, impureza, retornem ao remetente. Toda flecha mental, toda flecha emocional, toda flecha espiritual, retorna ao remetente. Filho de Deus, não fique quieto. Decrete mais alto. Estou protegido pelo sangue de Jesus. Estou coberto pelo sangue de Jesus. Sou defendido pelo sangue de Jesus. Sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Toda flecha está quebrada. Toda maldição é revertida. Todo ataque é derrotado. Todo remetente é julgado. Todo mal é devolvido. O Salmo 68, 1 declara: Levante-se Deus, e sejam dissipados os seus inimigos, fujam de diante dele os que o odeiam. Agora, que Deus se levante sobre sua casa. Que Deus se levante sobre seus filhos. Que Deus se levante sobre seu casamento. Que Deus se levante sobre sua saúde. Que Deus se levante sobre seu futuro. Que seus inimigos se dispersem. Que as bruxas se dispersem. Que os feiticeiros se dispersem. Que os demónios se dispersem. Que os principados se dispersem. Que as potestades se dispersem. Que os governantes das trevas se dispersem. Que a maldade espiritual se disperse. Dispersem, dispersem, dispersem no nome poderoso de Jesus. Agora eu libero todo o fogo de Deus. Que o trovão atinja o acampamento do inimigo. Que o relâmpago disperse suas reuniões. Que o redemoinho do Senhor os leve embora. Que o fogo do Espírito Santo consuma seus altares. Que as flechas do Todo-Poderoso perfurem suas defesas. Que eles bebam de seu próprio cálice, comam de seu próprio fruto, caiam em suas próprias redes e sejam destruídos por suas próprias mãos. Amado, levante suas mãos bem alto e faça este decreto comigo. Estou livre. Estou liberto. Sou intocável. Sou inabalável. Sou vitorioso. Estou protegido. Estou escondido. Estou coberto. Estou cercado. Fui elevado. E toda flecha maligna, todo ataque de feitiçaria, toda força demoníaca, toda maldição, todo altar, toda aliança, todo julgamento retornou ao remetente no nome poderoso de Jesus.